claro que nessa mesa, quando se discute a sustentabilidade ambiental e o agronegócio no país, ele é um tema que, como foi falado aqui pelo nosso sempre ministro Roberto, é um tema que em 10 minutos não se dá para se fazer, não dá para se trazer as opiniões e, claro, pontos de vistas, mas cada um dá a sua pincelada e, obviamente, você vai fazendo com que essas opiniões todas que estão sendo aqui colocadas e também dadas e tragas como experiências, elas possam ajudar na construção e também no trabalho que nós poderemos produzir no dia de hoje. Aqui na nossa apresentação eu não vou fazer essa leitura, né? Claro, só coloquei aqui alguns pontos, né, importantes aqui do nosso agro, que todos os senhores são sabedores, mas também é importante que se reforce sempre, né, essa importância hoje, não só para o PIB do país, mas também para o mundo, né, como um grande fornecedor de alimento. E nós temos aqui esses pilares importantes que eu costumo dizer que é o tripé, que ele precisa ser compreendido como fundamental. Não dá para se pensar em agro se não tiver nesse tripé a questão ambiental, a social e a econômica. Principalmente no que trata a questão de políticas intersetoriais. Você não tem como imaginar, se pensar, por exemplo, lá no Maranhão. Nós estamos ali numa região do Mato Piba. O Maranhão, o nosso Mato Piba, que é a última fronteira agrícola do mundo, nós temos ali estados da Bahia, o Tocantins, o Maranhão, né, que é lá em Balsas, a nossa sede, a nossa capital do Mato Piba, e um pedacinho lá do nosso querido Piauí, onde o querido governador Ibanez governador do DF, mas lá do Piauí, sabe da importância que nós temos para o mundo. Então, o Mato Piba, ele tem também essa importância de compreender que dentro desse pilar você precisa estar ali. E isso nós já estamos fazendo na prática, a discussão com os pequenos produtores, né, com as mulheres, para que você possa estar fazendo uma política mais integrativa, ou seja, você ter condição de produzir sem precisar expulsar o pequeno e sem precisar, de forma muito severa, muito dura, impor qualquer tipo de política. Então, hoje, principalmente na legislação internacional, há espaço e cada vez mais está sendo cobrado para que quem produz tenha boas práticas, né? Então, é importante a gente ter a compreensão desse tripé. Hoje, nós temos aí esses desafios, que todos aqui são sabedores, né? E aqui nós elencamos alguns deles, então, desde o desmatamento, né, a pressão da biodiversidade, a questão das mudanças climáticas, a gestão dos nossos recursos hídricos, como muito bem foi aqui citado e lembrado pela nossa sempre ministra Isabela Teixeira, quanto à questão da importância que nós temos da água. Temos muita, mas ela pode faltar e se não estivermos atentos para essa agenda, nós vamos ter aí um problema sério no futuro bem próximo. Então, nós temos hoje lá no Congresso Nacional, aqui liderado pelo presidente Pacheco e os colegas lá na Câmara dos Deputados, né, veja aqui o Fernando, nós temos lá, esse ano já, o Plano Safra, né, que foi disponibilizado com 400 bilhões para a agricultura empresarial. Nós temos no Congresso a nossa reforma tributária, que é permanente essa discussão, mas claro que está agora na fase de leis complementares, então é um momento muito importante, delicado, então temos que vários setores são prioritários, ou melhor, todos os setores são prioritários, então é importante se dar bastante atenção a esse tema, que agora, presidente Temer, mais do que nunca, vai ser um momento de virar a chave, porque todos sempre falaram nas últimas décadas da importância da reforma tributária, né? Tem que se discutir, mas na hora que você aprofunda ela, claro que todo mundo quer que tenha reforma, mas sem atingir ou sem alguém, ou sem cada setor dar sua contribuição. Então vai ter que ter muita jogo de cintura, muito diálogo, muita franqueza para que essa reforma ela possa de verdade agora ser consolidada nesse próximo passo que está sendo dado neste momento pós-eleições no Brasil. Nós aprovamos o Marco Legal de Garantias, que isso foi fundamental
para os negócios e principalmente na relação de tomadas de empréstimos. Eu fui, inclusive, o relator do marco de garantias no Congresso, no Senado, e isso facilitou muito, porque nós sabemos que hoje um dos grandes desafios do empreendedor é justamente como que ele pode fazer para ter a tomada de créditos, principalmente com a questão da concorrência com os maus pagadores. Então, assim, eu costumo dizer que nós temos ainda que ter esse momento no Brasil de discutir assim, como é que vai ser discutido o bom pagador? Porque o tomador de crédito que paga em dia, ele paga o mesmo juro, ele tem talvez mais dificuldade de tomar do que os que têm ali facilidade de mudar rápido de CNPJ e de outras garantias aí para poder tocar os seus negócios. É impressionante e isso é preciso a gente poder dar mais tipos de segurança, e o marco de garantias, eu acho que ele vem, eu tenho certeza que ele aperfeiçoou muito e já já nós teremos aí retornos concretos na questão da tomada de crédito no nosso país. Temos a questão da lei das debêntures, né, de infraestrutura, que foi fundamental também, essa aprovação no Congresso Nacional, a aprovação do arcabouço fiscal, né, ela foi e é necessária para a questão da nossa garantia da estabilidade macroeconômica do nosso país. A lei que trata a questão da Amazônia Legal, a regularização das terras da Amazônia Legal. Temos lá a lei das pesticidas também, que foi bastante debatida e hoje é exemplo para o mundo. A formação técnica profissional do campo, que também ela vem sendo aperfeiçoada, então essa lei foi importante para que a gente possa dar, também abrir esse mercado importante e reconhecer ele. O marco temporal das terras indígenas, que é também um debate muito permanente no Congresso. Só para ter uma ideia, ministra Isabela, eu sou vice-líder do governo lá na casa e votei a favor do marco, né? Quase eu apanho no meu partido, todo mundo quis brigar comigo, mas eu disse, não, mas não pode imaginar, e lá no meu estado eu tenho lá várias terras indígenas, mas assim, o grande problema do Brasil hoje não é ampliação de terra indígena, pelo contrário, nós temos terras até demais lá. Hoje o grande desafio é como que nós vamos levar políticas públicas concretas para os que já estão lá, para os nossos indígenas, porque hoje eu tenho exemplos claros de vários índios lá de etnias que estão lá passando fome, ou que às vezes não tem política pública concreta lá na ponta, e que não é do governo A, B e C, é do Brasil. É um problema que não tem lado, e esse problema de você sempre jogar para quem é esquerda, para quem é direita, é um grande erro, porque ali é do mundo, é nosso. Mas nós precisamos tratar as pessoas, os indígenas estão lá dentro. Inclusive, eu ouvi ontem o governador Mauro falando de um exemplo muito, muito interessante que tem lá no estado dele, que eu acho que ele deve falar aqui, e que nós, né, até me coloquei à disposição de ir lá conhecer, de um território indígena de quase 20 mil hectares lá, que é explorado 1.000 e pouco, quase 2.000, hoje é explorado pelos próprios indígenas daquela região e que já está sendo gerado riqueza lá no seu estado e que já estão mudando a qualidade de vida daquela população que estão lá dentro, das populações que estão lá dentro, e que isso é fantástico para mostrar que nós precisamos avançar ainda mais nesse debate de forma muito franca, honesta, sem precisar ficar apontando quem está certo ou quem está errado. No mais, adorei a frase aqui da nossa ministra de parem de falar mal do Brasil. Nós temos tudo para avançar, como lá no meu estado, né? O Porto de Itaqui, nós temos ali áreas turísticas maravilhosas. Lá em Zurique eu tive a oportunidade de convidar e repito aqui novamente, conheçam lá os lençóis maranhenses, as nossas cachoeiras, as nossas potencialidades, porque eu tenho certeza que o agro, com o meio ambiente, com o turismo e com todo o nosso povo generoso que nós temos como fazer um Brasil cada vez melhor. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado ao senador Everton Rocha. Eu vou convidar agora para a sua exposição o governador do Mato Grosso do Sul.